Começa agora o É Mais Que Tech, o podcast que discute gestão empresarial, inovação e transformação digital na prática. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Rodrigo Sigmura e este é o É Mais Que Tech, um videocast da Senior Sistemas. E a partir de agora, temos mais um bate-papo enriquecedor, agora com Juliana Ramalho. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, orgulho estar aqui. Sempre acompanhei vocês, sempre em evento grande eu via o stand de vocês e eu me inspirava. E aí quando eu recebi o convite, eu falei, lógico, já está no meu DNA falar com vocês. Muito obrigada. Bom, a Juliana é CEO da Talento Sênior e também fala aí sobre Open Talent e diversidade etária. São temas muito importantes, ainda mais hoje em dia, né, que nós temos aí 4, 5 gerações, às vezes, numa mesma empresa. Como que é isso hoje em dia? É um desafio principalmente para as lideranças, né? Eu gosto de ver do lado bom, tá? Então, para mim, a diversidade geracional é abundância de talento e não é conflito. A gente tem que desmistificar isso. Então, eu me divirto na Talento Sênior quando a gente coloca um sênior dentro de uma empresa que está super jovem, que a galera ali está fissurada no produto, mas está faltando visão de negócio, visão financeira, compliance, administração geral. E os sêniors que a gente coloca fazem aquele equilíbrio perfeito para todo mundo crescer. Isso é o que a gente traz e para mim isso é muita abundância. E quando você coloca umas pessoas, vamos dizer, 50 a mais, 60 a mais, trabalhando com jovens, você está combatendo o etarismo sem ter que falar sobre ele. Porque de ambas as partes, né, o idadismo tem dos dois lados. É o sênior que fala que o jovem é mimimi, é o jovem que fala que o sênior está fora do mercado, que é antiquado, e a hora que você põe os dois juntos para fazer projeto, e no dia a dia você vê o impacto de todo mundo, ali você já mudou uma mentalidade sem ter que falar sobre isso. É isso que a gente faz. Na comunicação, mais especificamente no jornalismo, eu sou jornalista de formação. A gente sempre fala, né? É meio impossível você ter uma redação que não tenha os extremos, né? O jornalista super experiente tem 20, 25, 30 anos de casa e tem o estagiário. E Perfeito. Isso se aplica para outras realidades, né? Para outras empresas. Para todas, né? Para todas. Então, tem profissões que você quer chegar e você quer ver o cabelo branco. Então, se você machucou a perna, chega no hospital, você espera ser operado por um cirurgião experiente, né? A mesma coisa vale quando você quer entregar as finanças da sua empresa, quando você quer colocar processos importantes que estão tirando o seu sono. Vale. Contudo, o jovem, de fato, ele pega diversas tecnologias ao mesmo tempo. Então, a gente tem que tirar o estereótipo de que as pessoas mais velhas não se adaptam à tecnologia. Isso não acontece. Tempo que você tem curiosidade digital, você consegue interagir em qualquer mundo de tecnologia. Contudo, o jovem, ele está mesmo com várias tecnologias ao mesmo tempo, só que ele não tem repertório para fazer a utilização delas. Não adianta você conhecer um monte de ferramenta, é o ChatGPT, é o Gemini, é o DeepSeek, ele conhece todas, mas tá, e aí, que uso ele vai fazer inteligente dessas ferramentas? Então, a duplinha de experiência com mobilidade digital é jogo para ganhar. O conceito de Open Talent está ficando muito forte cada vez mais. Para quem não conhece, como é que você define esse conceito? Como que ele é aplicado aí nas empresas? Tá, maravilhoso. Aqui, esse conceito, para mim, eu trouxe dos Estados Unidos em 2008, quando eu morei lá. Percebi que existia uma tendência de contratação de executivo fracionado. O que é um executivo fracionado? É aquele que não é exclusivo da sua empresa. Então, ele pode ser, por exemplo, gerente de RH de 2 empresas, de 3, ele trabalha segunda e terça numa, quinta e sexta em outra. Esse conceito, que era americano, quando eu trouxe para cá em 2008, eu percebi que não tinha adesão por causa da nossa CLT. Contudo, com a reforma trabalhista no Brasil em 2017, muita coisa mudou. E a gente ainda nem está aproveitando todo o potencial dessa reforma. Então, a partir daquela reforma, a gente sai do único ferramental, que é a empregabilidade, para falar de trabalhabilidade. E aí, quando a gente está falando de trabalho, é que surge o Open Talent como conceito. Porque hoje, se você tem na sua empresa uma dor de cabeça, seja ela tamanho P, M ou G, você não precisa, a sua única ferramenta não é abrir um espaço na folha de pagamento e contratar uma vaga para resolver aquele problema.
Existe o Open Talent. Você vai ao mercado e busca aquele talento para atuar diretamente naquilo. Pode ser por 3 dias, pode ser por 3 meses, pode até ser um contrato que não seja de prazo determinado, mas que ele não precisa de exclusividade para trabalhar na sua empresa. Então, isso é o Open Talent. A NASA é a que mais adota todos os tipos de Open Talent. No Brasil, a gente está começando com as ETCs, que é External Talent Cloud. É você ter acesso a profissionais de alto gabarito, expertise, e poder acessá-los rapidamente para os seus problemas dentro da empresa. Então, problema simples, tá? Problema, vamos dizer assim, ou oportunidades que você tem. É uma licença maternidade que na sua empresa rolou e você não quer deixar aquele buraco por 6 meses. É um CEO que você promoveu, mas ele ainda está muito jovem e precisa de um mentor sombra para ficar com ele durante alguns meses, para ele se incorporar na cadeira e conseguir ter os desafios. Isso está acontecendo até nas grandes empresas. É um projeto de inovação que você não quer tirar a equipe atual, ou que a equipe atual não tem a versatilidade para pensar nele, você contrata gente de fora, via o Open Talent, eles pensam no projeto, faz design thinking, são parte do time de implantação até que aquilo esteja resolvido, daí você pode continuar com alguns ou interromper o projeto. Então, são várias coisas no dia a dia que a gente antes tinha, você só tem o mindset de, puxa, eu não tenho funcionário para isso, vou ter que postergar esse problema, e aí você vai empurrando o problema. Com a reforma trabalhista isso não acontece mais. Você tem agora o Open Talent no Brasil, e que você acessa o talento, ele entra na sua equipe, ele faz parte do jogo por um tempo, até que seja desnecessário. E está tudo bem interromper o contrato. Essa é a leveza, a agilidade do Open Talent ou talento sob demanda. É sob demanda. E os custos disso, assim, não é. Eu nunca comparo o custo de versus a uma folha de pagamento, mas é mais pela agilidade de você ter um talento rápido para você, e também pela flexibilidade do contrato. Então, se está numa pegada forte, precisa de muito tempo, você negocia. Ah, chegou no começo do ano, que é uma baixa, já foi feito o orçamento, agora tem, né, o CFO, por exemplo. O CFO é um que todo mundo quer no final do ano para fazer o orçamento, e quando chega no começo do ano, você não precisa mais dele todo aquele tempo. Então, tudo bem, é um contrato flexível. Isso é o Open Talent. É a leveza, é como se fosse o IA do humano, né? Ele tem que entrar ali onde precisa, pelo tempo que só precisa. Então, pelo que você está me dizendo, não tem tanto a ver com segmentos, mas sim com cargos, talvez. Não é mais nem cargo, é com a demanda específica. Mas digo, tem cargos que têm mais aderência para esse formato. Não tem segmento, é para todo mundo. O Open Talent é para todo mundo e possivelmente para qualquer tipo de conhecimento. Então, eu já fiz Open Talent para o agro, eu já fiz para a indústria farmacêutica, para RH, e acredita que até para uma vinícola agora? Então, até estamos fazendo. E como foi essa experiência? Está sendo muito positiva, porque é uma vinícola que queria um sommelier para determinado momento da empresa, e como eu, como ETC, como um External Talent Cloud, também sirvo para isso, para achar um sommelier com bastante experiência para atender esse cliente. Bom, a diversidade etária dentro desse contexto é maravilhosa, né? Você já começou a sua fala justamente trazendo esse ponto, e é importante aí, eu acho que vale inclusive até um relato pessoal, porque é bacana você ter profissionais com quem você pode contar, né? Às vezes está começando, né? Ele já percorreu uma trajetória semelhante à sua, né? Por que não aprender com ele? E o contrário também é válido, né? Por que não compartilhar, né? De repente, alguma ferramenta nova, né? Para um profissional que às vezes ficou tantos anos ali se batendo para fazer algo que hoje para a gente é simples, né? Tem algum exemplo que te vem à mente, assim, dessa troca, que às vezes pode até inspirar quem está nos ouvindo agora? Olha, a Talento Sênior começou exatamente por causa dessa troca. Eu sou engenheira de formação, estava no 4º ano de engenharia na Poli e fui trabalhar em banco. Quem trabalha em banco, você não teve formação para bancária, não existe faculdade. Então, você depende das pessoas ao seu redor te ensinando. Então, eu lembro que eu sentava do lado de um cara chamado Edson, e ele me ensinava desde a parte super técnica, porque eu mexia com derivativos, então é bem técnico o que eu fazia,
até a parte que a gente chama de soft skills. Então, ele me ensinava a me comportar numa reunião com diretoria, a fazer um e-mail para o presidente, a fazer amigos no trabalho, porque é uma coisa que a gente não... né, network é uma coisa que se ensina. Então, aquele Edson estava servindo para mim como um mentor, como um tutor, ou até mesmo me passando hard skills. Até que um dia ele chegou com uma caixa de papelão e eu perguntei por que. Ele disse: é meu aniversário de 60 anos, eu tenho que limpar minha mesa hoje. E assim eu descobri o que era aposentadoria compulsória. Então foi no ano de 2000, nesse dia, que eu falei: tem algo de errado. Tem algo de errado e que ninguém está enxergando. Aí eu vi, isso era uma normose. Normose é a gente achar que é normal algo que não serve mais para a nossa sociedade. Tem uma definição. E foi assim que eu comecei. Eu falei, não, eu vou fazer algo a respeito disso, porque o conhecimento do Edson não pode parar numa caixa. Se esse banco enorme não quer ele, ainda que ele tenha impactado a mim e aos demais aqui pela falta do conhecimento do Edson, que fez falta no dia seguinte, o que não pode é o Brasil não ter mais acesso ao que ele sabe. E ele sabe muito. Ele estava apto, com saúde, cheio de investimento de cursos que o banco tinha dado, o que ele tinha feito, e ele tinha que ter acesso às pequenas e médias empresas para continuar atuando. Então foi isso que a gente fez. O Open Talent é isso. Ele acessibiliza talento que pode ter sido investido em grandes empresas e que agora está disponível para todo mundo. É igual o IA, sabe? IA não está disponível para todo mundo. Hoje ela não é mais só para os grandes. Talento também não é mais só para os grandes. Quer dizer, a gente não pode subestimar, né, os profissionais aí que têm 30, 40, 50 anos de casa só por conta da idade. Como é que a gente faz essa mudança de mindset mesmo dentro das empresas, né, para começar a valorizar mais também essas pessoas? Na verdade, a gente tem que até superestimar, né, essas pessoas, né, subestimar. Então, tem uma coisa que vai empurrar a gente, que é a pirâmide etária. Não tem como, né? A gente logo mais vai ter mais pessoas com 60 anos do que jovens. E a pirâmide já está bem, assim, bem linear, vamos dizer. Não é mais assim, já está quase reta. Então, esse vai ser o seu público consumidor, inclusive. Se ele vai ser seu público consumidor, faz todo sentido que ele seja seu público criador. Então, ele tem que estar lá dentro, porque ele define o nível de serviço, ele vai ser o seu usuário, ele vai ser o seu consumidor. E isso abre mercado pra caramba, né? Lógico, o mercado dos 60 a mais, 50 a mais é trilionário, gente. Tem os números aí, cada vez que eu vejo o número ele aumenta, sabe? Então não sei nem falar. Mas é óbvio que é um mercado. A renda também está ali, são pessoas, muitos deles guardaram dinheiro. Então a gente tem que olhar para ele de outra forma. E isso tem que ser fora da empresa e dentro da empresa. Então, isso vai mudar. Vai mudar para um conceito econômico. Se não for cultural, primeiro vem o econômico, que ele empurra a mudança, e depois a gente se adapta. Porque a gente vai se adaptar a ver as pessoas mais velhas ali, ó, mandando na IA, até porque a IA fica cada vez mais fácil da gente utilizar, não tem dificuldade nenhuma. Então é isso, a gente vai vê-los voltar para o mercado, ou sim ou sim. Tomara que você não seja o último a contratar, essa é a minha dica. Tem iniciativas muito legais, né? Quando a gente fala justamente desse processo de digitalização dessas pessoas que são mais velhas. Porque, invariavelmente, elas acabam tendo dificuldades, mas elas têm vontade. Então, queria que você compartilhasse também iniciativas que você já viu aqui pelo Brasil, até fora mesmo, que de repente podem também plantar essa sementinha aí nas empresas, para os gestores que estão nos ouvindo. Tá. Tem uma empresa que, inclusive, está aqui, vai palestrar já, que é a Digitalidade, do Davi. Porque eu conheço, porque tem vários executivos que eles não querem assumir de público que eles estão com dificuldade, então eles contratam a Digitalidade para eles tirarem esse gap. Só que esse gap, ele é praticamente emocional. Uma hora que você percebe que a IA ou as ferramentas, era o medo que você tinha de mostrar que você não sabia para a sua equipe, e você entra... Aí você vira usuário e a coisa acontece e você faz parte do jogo. Então, uma iniciativa muito bacana é a Digitalidade, do Davi Villalva, que está por aqui. Uhum. Tem alguma outra iniciativa, de repente, fora do Brasil? Ou algo de outros países que, às vezes, poderia funcionar bem aqui no Brasil também? Olha, a gente gosta sempre de tropicalizar o nosso, né? Então, o Brasil, na verdade, tem uma coisa que é muito legal, que lá fora das viagens que eu fiz, tem menos. Aqui a gente se ajuda, tá?
Então aqui, se você senta perto da sua equipe, se você senta perto de um jovem e pede ajuda, você vai receber, porque o brasileiro é muito proativo. Então, o que tem no Brasil que é diferencial, eu acho, de lá fora, são as nossas comunidades. Para mim, sempre a primeira dica é, está sentindo dificuldade em alguma coisa? Entre numa comunidade que fala daquilo. Você começa a consumir, ainda que passivamente, aquele conteúdo. Até que você põe uma dúvida e tem alguém para te ajudar, até que você vira o profissional daquilo, aí está na hora de você sair para outra comunidade e aprender a próxima coisa. Então, o potencial de comunidade como metodologia de ensino, de pesquisa, de se aprofundar em algo, eu recomendo muito, e brasileiro se abre em comunidades. Eu faço parte de várias, a Talento Sênior tem a dela, e ali, por exemplo, a gente fala de IA sem medo, sabe? Porque a nossa comunidade só tem 45 mais. Então, as pessoas se abrem para pedir dúvidas, etc. Eu mesmo faço uma oficina que as pessoas vêm com o currículo, aquele velho currículo, e a gente usa IA para transformar em portfólio de serviços. O Open Talent, ele espera que você tenha um portfólio de serviços, que você saiba os problemas que você resolve. Então, eu faço ajuda para ele, perguntar para ele, esse currículo aqui, que já fez esses 30 anos de experiência, que problemas atuais ele resolve? E aí a gente transforma aquilo num portfólio de serviços. É mágico, é mágico. E nisso a gente faz em comunidade, ambiente seguro, todo mundo se ajudando. Então, isso é típico de brasileiro se ajudar. Eles devem ficar maravilhados, né? Super! Não, e a hora que a IA cria aquilo e cria já com fotos, com layout, tem um cara que fala assim, esse sou eu? Lógico que é você. E eu posso fazer tudo isso? É lógico. E agora vamos perguntar para a IA quanto vale isso no mercado? E aí a pessoa, dali ela sai até com o valor dos serviços dela. É uma visão completamente diferente. A da empregabilidade para trabalhabilidade é uma visão diferente para a empresa e para a própria pessoa, o indivíduo que se vê valorizado com a experiência que ele tem. Quais são as principais dúvidas que esse pessoal levanta nesses encontros? De IA? Isso. Primeiro acho que a gente passa do prompt. Primeira fase foi o que é prompt, como a gente faz, como você tem a metodologia de estar perguntando uma coisa para IA. Agora a gente já está indo para a fase do agente de IA, né? E não é porque a gente está com 80 anos lá, galera. Tem umas pessoas lá com mais de 70 que estão fazendo seus agentes, estão no cloud montando coisa. Então não tem esse estereótipo de que idade não está utilizando, tá sim. Agora, as dúvidas, dúvida de gente inteligente é bom, é porque elas falam, a dúvida acho que é a mais importante, onde eu vou usar isso, para quê, e eu vou mudar o que no mundo utilizando isso. É mais direcionado, né? É direcionado para dar resultado. Não é do jovem que é curioso, faz um monte de coisa, mas e que problema eu resolvo? Você não tem um repertório de problemas. Quando você está com gente mais velha, fala assim, putz, aquela empresa que passou por isso podia ter usado. Nossa, se soubesse isso quando eu estava naquele problema, com aquela indústria, eu podia ter feito isso. Então, você vê coisas muito factíveis de serem resolvidas com IA. Esse é o rico de você estar num curso de IA com gente com muito repertório. Se a gente fala aí de empresas menores, até familiares, ou às vezes alguém que está pensando em começar algum projeto, né, empreender, que dica você daria para esse pessoal quando a gente fala justamente sobre essa questão de diversidade etária, de Open Talent? Dá o comecinho aí, o caminho das pedras para quem está iniciando. Tá. Então, pode parecer básico, mas a primeira dica é olhe para o seu emocional, veja se ele está pronto. Tá? Então, a gente tem que se preparar emocionalmente para a próxima etapa. Porque tem muito sênior que sai da tradicional, das carreiras corporativas e se abala muito. E olha aqui a riqueza de estar num ambiente cheio de tecnologia, com muitas startups, vibrando de novas ideias. Então, primeiro, se prepare emocionalmente para isso. Depois, eu digo, você tem que ter um pitch comercial. Quem é você na fila do pão? Que problema você resolve? Você é remédio para quê? Né? A gente tem uma aula de branding pessoal. E a discussão você é remédio para que dor?
Então a gente tem que passar por essa etapa também. E aí o uso da tecnologia, ele vem como uma consequência daquilo que você quer oferecer para o mercado. Então a gente estando bem com a mente, sabendo que valor a gente tem, aí a tecnologia, aí você junta com um jovem que sabe um monte, faz uma duplinha e vai para o mercado. Acaba sendo consequência, né? Uma Sim, coisa vai puxando a outra. Exatamente. Bom, a gente está chegando aqui no final do nosso episódio. A nossa última pergunta é uma pergunta chave para todos os nossos convidados que passam aí por essa cadeira. Então, Juliano, queria ouvir você, qual seria a jogada de sucesso para transformar os desafios em oportunidades, em aprendizados, para a gente conseguir equacionar essa lógica aí dos negócios, da tecnologia e principalmente das pessoas? O resultado, a resposta está nas pessoas. O que eu faço quando eu tenho qualquer problema é me juntar com gente experiente, inteligente, que me ajuda a identificar a solução e implantar essa solução. Então, a gente pode acordar de manhã, fazer o curso de IA e ficar pensando qual IA vai resolver o meu problema. Mas ainda assim, sempre vale a pena passar por pessoas que estejam te ajudando a fazer isso. Não tem como ficar nesse mundo dando certo sozinha. Nem a economia nova é solitária, nem o nosso pôr a mão na massa e usar IA vai permitir que a gente seja sozinho. Então, estar com pessoas certas ao seu redor, e a idade tem muito a ver com isso, para mim é a resposta para um bom sucesso em qualquer oportunidade que surge. E uma dosezinha de mente aberta ajuda, né? Lógico, é pressuposto. Maravilha. Quero muito agradecer a sua participação aqui no É Mais Que Tech de hoje. Obrigada. Quer deixar os seus contatos aí para quem quiser continuar essa conversa, de repente, para além do podcast? Com certeza. Juliana Ramalho, juliana.ramalho@talentosenior.com.br. Eu tô lá no LinkedIn e a Talento Sênior é www.talentosenior.com.br. Maravilha, muito obrigado. Aproveite para deixar uma dica, uma sugestão lá no e-mail imprensa@senior.com.br e aproveite para seguir a Sênior nas redes sociais. A gente se fala, até a próxima. Tchau. Você ouviu É Mais Que Tech, um podcast da Sênior Sistemas.